Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafané e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para conseguir assistir e entender, pelo menos minimamente, o que acontece nas corridas de Fórmula 1. Você já tentou assistir uma corrida de Fórmula 1 e ficou completamente perdido com pneus, estratégias, pilotos, até as próprias equipes mesmo? Fica tranquilo que em poucos minutos eu vou te ensinar um pouquinho de cada coisa para você conseguir assistir e conseguir entender tudo. A Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo mundial. É a bam bam de todos eles. Ela mistura velocidade, muita tecnologia, muita habilidade e pilotos extremamente excelentes, literalmente só os melhores do mundo. Antigamente era 20 pilotos, agora em 2026 vai começar a ter 22 pilotos no grid. Cada GP acontece em cidades ou países diferentes, como Brasil, Mônaco, Estados Unidos, entre muitos outros. A Fórmula 1, ela tá com um calendário de 24 corridas no ano, então são 24 corridas em países ou cidades diferentes. E isso permanece desde 2024 que tá com essa regra. Antigamente era menos e com o tempo foi aumentando cada vez mais as corridas. Isso é ótimo, porque lá no comecinho era bem pouquinho corrida, era horrível. Eu particularmente achava horrível. Todas as corridas contam pontos para dois campeonatos diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Existe o campeonato de piloto e o campeonato de construtores. O campeonato de piloto decide quem é o melhor piloto do ano e o campeonato de construtores decide quem é a melhor equipe do ano. Então, assim, existe a possibilidade do piloto que ganhar e ser o melhor considerado, né, o melhor do mundo, a equipe dele pode não ganhar o campeonato de construtores. Por quê? Porque soma os pontos. Eu vou te explicar isso certinho. A pontuação acontece da seguinte maneira: cada corrida que acontece, somente os 10 primeiros pilotos pontuam. E no fim da temporada, o piloto que tiver mais pontos durante todas as corridas é considerado o campeão mundial. E essa é a pontuação do campeonato de pilotos. Já o campeonato de construtores é a soma da pontuação dos dois pilotos da mesma equipe. Então, vou dar um exemplo para vocês. Charles Leclerc conseguiu 200 pontos, Lewis Hamilton conseguiu mais 200 pontos. O campeonato de construtores vai somar esses dois pontos, então a equipe vai ter 400 pontos. E, obviamente, a equipe que tiver mais pontuação, ou seja, que os dois pilotos forem tão bons, é considerado a melhor equipe e ganha o campeonato de construtores. Atualmente, a Fórmula 1 tem o total de 11 equipes. 11 equipes totalizando 22 pilotos, mas isso acontece somente agora em 2026, porque até o ano passado era somente 10 equipes totalizando 20 pilotos de cada equipe. E assim, os dois pilotos da mesma equipe usam carros parecidos, mas eles mesmo assim competem entre si. Foi o caso que aconteceu ano passado do Norris com Piastri. Eles competiram entre eles, a equipe deles obviamente foi campeã mundial do campeonato de construtores, mas eles competiram entre si, ou seja, o título mundial ficou ali na disputa entre os dois e Max Verstappen. E assim, sinceramente, geralmente o maior rival é o próprio companheiro de equipe. E tá tudo bem, porque sempre foi assim. E a corrida de Fórmula 1, ela não acontece somente no domingo. Ela começa desde sexta-feira com os treinos livres, no sábado tem a qualificação e no domingo é a corrida em si. Na sexta-feira, com os treinos livres, eles conseguem ajustar os carros, treinar a estratégia, ver como o carro comporta naquela pista, porque as pistas mudam, muda a inclinação, muda a velocidade, muda a curva, muda tudo. Então, assim, o treino livre serve para isso, para eles conseguirem se adaptar àquela pista, conseguir ver qual a melhor estratégia, qual o melhor pneu, se acontece chuva, alguma coisa assim, eles testam tudo. E geralmente eles têm 3 treinos livres, 2 na sexta-feira e um no sábado, junto com a qualificação. No sábado acontece a qualificação, que é o que define quais são as ordens do grid, qual é a ordem que cada um vai largar na corrida de domingo. E no domingo acontece a corrida de verdade, que é onde os pontos são disputados. A classificação ela é dividida em 3 partes, Q1, Q2 e Q3. Mas Rafa, o que significa Q1, Q2 e Q3? Calma lá que eu vou explicar pra vocês. É bem simples. E gente, eu vou falar pra vocês como funcionava a classificação do ano passado, que era somente com 20 pilotos. Funcionava da seguinte maneira: o Q1, todo mundo entrava na pista, todos os pilotos entravam na pista, eles tentavam fazer a volta mais rápida, com tudo isso com tempo, e os 5 últimos mais lentos eram eliminados. E daí, os 15 que sobravam pulavam para o Q2. E no Q2 era
praticamente a mesma coisa. Os 15 pilotos entravam, os 5 mais lentos que não conseguiam fazer as voltas mais rápidas eram eliminados e os 10 que sobravam pulavam para o Q3. E no Q3, os 10 últimos que sobraram disputam ali, tentam fazer a volta mais rápida para ver quem vai largar em primeiro. E quem faz a volta mais rápida no sábado consegue a tão famosa e sonhada pole position, que é o primeiro lugar da fila do grid. E no domingo é somente a corrida mesmo que acontece. Todos os carros se alinham no grid, as luzes acendem e quando apaga, a corrida começa normalmente. Geralmente uma corrida leva em torno de 1h30, mais ou menos, se não acontece nenhuma batida, nenhum safety car, nem nada. Se a corrida fica tudo bonitinho, perfeitinho ali, geralmente é em torno de 1h30. E ganha quem vê a bandeira quadriculada primeiro. E assim, sobre os pneus, alguns pneus são mais rápidos, alguns são mais lentos, alguns é para chuva, e isso depende do clima que vai estar no dia. E é a equipe que decide qual é o pneu que vai ser usado, qual é a estratégia, qual é o momento do pit stop, isso é tudo ordem da equipe, não tem nada vindo da FIA em relação a isso, mas é obrigatório fazer o pit stop, todas as corridas. O problema do pit stop é que acontece muitos casos de às vezes o pit stop dá errado, às vezes a estratégia dá errada, às vezes o momento de parar não era aquele, e isso faz o piloto perder posições conforme ele estava, né, durante a corrida. Então, assim, nem sempre é bom parar, fazer um pit stop, mas às vezes é necessário, porque muitas vezes também acontece de fazer o pit stop e ganha posição, acontece alguma outra coisa. Enfim, às vezes a melhor coisa que o piloto pode ter feito é feito o pit stop na hora certa. E às vezes quem ganha não é o mais rápido, é quem consegue escolher melhor. Durante a corrida, treinos livres e classificação, existe bandeiras, várias bandeiras, mas eu vou explicar as principais para vocês aqui. A bandeira verde significa que tá tudo livre, pode continuar a corrida, pode correr normal e tá tudo certo. Já a bandeira amarela significa que tem algum perigo na pista e que eles não podem ultrapassar entre eles ali, eles precisam manter as posições. E a bandeira vermelha quer dizer que a corrida foi interrompida por algum motivo, às vezes um acidente, às vezes um carro estragou, às vezes um carro bateu. Isso depende muito, depende da corrida. Mas eu vou fazer um vídeo para vocês explicando melhor cada bandeira e o que significa cada uma, porque existe muito mais bandeira. E, obviamente, tem a bandeira quadriculada, que é quando chega o final de qualquer acontecimento. Então, chegou no final do treino livre, tem bandeira quadriculada, chegou no final da classificação, tem bandeira quadriculada e chegou no final da corrida também tem bandeira quadriculada. A Fórmula 1 é como se fosse um jogo de xadrez, só que um jogo de xadrez a 300 km por hora. É um conjunto de talento, carros, estratégia, erro dos outros, porque isso pode favorecer algum piloto. Se alguma outra equipe erra, pode favorecer algum piloto. Se o carro estraga, se o carro não estraga, o clima, tudo interfere na Fórmula 1. E agora que eu te contei como funcionam as principais e mais básicas regras da Fórmula 1, você já consegue finalmente assistir uma corrida de Fórmula 1 em paz, entendendo todas as coisas. E assim, confesso pra você que depois desse vídeo vai ficar muito mais divertido e muito mais fácil você conseguir assistir uma corrida de Fórmula 1, porque é bastante tempo, é 1h30 ali durante o domingo, que é bem maçante às vezes quando não acontece nada de novo. Fica bem maçante você conseguir assistir, mas com essas regras, graças a Deus, você vai conseguir assistir e vai ser muito divertido. E se você quer aprender mais sobre estratégias, pilotos, equipes, fofocas da Fórmula 1, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui para mais vídeos. Beijo, tchau, tchau!